pessoal, bem-vindos novamente à nossa videoaula da disciplina de Álgebra Vetorial e Linear para Computação, modalidade à distância. Pessoal, hoje, na nossa primeira videoaula, a gente vai tratar do conceito de coordenada de uma maneira bem intuitiva, bem introdutória, para a gente se aquecendo no nosso curso. Pessoal, então para a gente efetivamente começar a nossa discussão, eu gostaria de propor um exercício filosófico para que a gente entenda no sentido intuitivo e concreto o conceito de coordenada. Então, olha só o exercício que eu vou propor para vocês. Pessoal, imagine que você conheça um ponto P. Esse ponto P pode ser você, pode ser o seu automóvel, pode ser a sua bicicleta, esse ponto P pode ser sua casa, esse ponto P pode ser seu trabalho, esse ponto P pode ser o ponto que você está vendo aí nesse momento nos slides, esse ponto P pode ser o que você quiser. E a pergunta fundamental é a seguinte: como que você descreve a posição desse ponto P? Pessoal, o que significa descrever a posição desse ponto P? Significa exatamente isso. Digamos que você queira contar para o seu vizinho a localização do ponto P. Como que você vai descrever a localização desse ponto? Por exemplo, pega esse ponto aí do slide. Você vai dizer o que para esse teu vizinho? Você vai falar, esse ponto P está mais ou menos no centro. Ou você pode dizer, esse ponto P está um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita. Enfim, você pode pensar em várias maneiras de descrever a posição desse ponto P. Mas uma coisa eu quero que você perceba de imediato. Repare que em matemática e mesmo nas comunicações, precisão é fundamental. Então eu quero que você reflita por um momento. Esse ponto P que você descreveu a posição para mim, você acha que você descreveu a posição de maneira adequada? Você acha que se você contar para o teu vizinho a posição desse ponto, ele vai ser capaz de encontrar no espaço a localização desse ponto? E agora, vamos complicar um pouquinho mais. Pessoal, imagine que você agora não tenha um único ponto, mas que você tenha um conjunto de pontos para descrever a localização. Então, no exercício anterior, a gente estava pensando que você estava trabalhando com um ponto só. Agora são dois. Veja só o que acontece. Pessoal, o que você pode dizer? Você pode dizer assim, professor, o ponto A está um pouquinho para baixo do ponto P, o ponto A está um pouquinho para a esquerda do ponto P. Você pode dizer coisas nesse sentido. Mas será que essas informações, essa descrição da localização desses pontos está sendo precisa o suficiente para que alguém que não tenha visto esses pontos consiga localizar eles no espaço? É uma pergunta difícil, não é? Então, depois desse nosso aquecimento, depois que você sentiu a problematização de localizar e descrever a posição de pontos no espaço, eu gostaria de elencar para vocês agora quais seriam os fundamentos, quais seriam os critérios para a gente localizar pontos no espaço. Então, pessoal, vem comigo que eu gostaria de te dar 3 princípios fundamentais. Primeiro princípio: todo ponto deve ter a sua localização descrita. Isso é óbvio. Se a gente quer chegar num acordo sobre uma maneira de descrever pontos, é fundamental que a gente consiga descrever os pontos de todos os locais que a gente tem interesse. Por exemplo, imagine uma cidade. Como que a gente faz para encontrar endereços dentro de uma cidade? Nós temos nomes de rua, nós temos números, nós temos número de andar, nós temos número de apartamento, etc. Tudo isso é uma sistematização para que você consiga encontrar dentro de uma cidade um determinado ponto. E é claro que o primeiro princípio faz toda a diferença aqui. Toda casa tem que ter um endereço. Da mesma forma como o princípio está dizendo, todo ponto deve ter a sua posição descrita. Vamos agora sobre o segundo princípio fundamental para a gente descrever a localização de pontos dentro de um conjunto. Pessoal, o segundo princípio é o seguinte: pontos distintos devem ter descrições de posição distintas. O que significa isso? Pessoal, nós queremos evitar a todo custo que pontos diferentes tenham o mesmo endereço. Isso faz todo sentido num sistema
de orientação que a gente está pensando em construir. Já imaginou a confusão que seria se a sua casa tivesse o mesmo endereço do seu local de trabalho? Se eu escrevesse uma carta para você, onde o correio ia entregar? Na sua casa ou no seu trabalho? Então é fundamental esse segundo princípio. Pontos distintos têm endereços distintos. Pessoal, e vamos agora para o terceiro fundamento, para o terceiro princípio, para a gente localizar pontos em um conjunto. Deve ser possível resgatar o ponto pela descrição de sua localização. O que isso significa? É exatamente esse terceiro princípio, esse terceiro fundamento que motivou o nosso exercício até então. Pessoal, raciocina comigo. Se eu te dou o endereço de uma loja que eu adoro, eu vou falar assim, vá comprar, digamos, sorvetes lá na rua Pará, número 70, no 5º andar. Se eu te dou essa instrução, você certamente é capaz de localizar a minha loja de sorvete favorita a partir da localização que eu te dei. Você não concorda? E esse é exatamente o terceiro princípio em discussão. Um bom sistema de localização de pontos tem que funcionar dessa maneira inversa. Uma vez que eu te dou a descrição da localização, você tem que ser capaz de dizer exatamente aonde o ponto estava. Ótimo! Uma vez que nós temos já esses 3 fundamentos elencados, vamos verificar o que nos aguarda. Pessoal, olha só. Um sistema de coordenadas é um mecanismo de descrever, atendendo aos fundamentos anteriores, a localização de pontos em um espaço ou conjunto. Em outras palavras, o que é um sistema de coordenadas? Pessoal, um sistema de coordenadas é um acordo que nós vamos fazer para decidir como endereçar pontos dentro de um conjunto. Da mesma forma como a sociedade faz um acordo para determinar como se localiza casas dentro de um mapa urbano, nós aqui também vamos fazer um acordo sobre como localizar pontos dentro de um conjunto. Pessoal, e tem mais uma definição nos esperando. Olha só, a descrição da localização de um ponto é chamada de coordenada do ponto. Em termos práticos, o endereço da sua casa é a coordenada da sua casa. Então, a descrição da localização de um ponto, a gente vai chamar de coordenada do ponto. Então, são 2 conceitos fundamentais que a gente acabou de aprender. Sistema de coordenadas e o que é a localização de um ponto ou as coordenadas de um ponto. Ótimo! Uma vez que a gente já discutiu o que significam esses 2 conceitos, agora a gente tem que efetivamente construir uma maneira da gente conversar para localizar pontos no espaço. Nesse primeiro momento, nós vamos construir juntos uma maneira de localizar pontos no plano. Lembra, o que é o plano mesmo? Plano é algo que não tem curva, que é chapado e que segue infinitamente. É o plano que você sempre conhece da tua escola média, da tua vida, etc. Então agora nós vamos bolar uma estratégia para localizar pontos no plano. Pessoal, para fazer isso eu vou precisar de alguns ingredientes. Na verdade, eu vou precisar de 4 ingredientes mais especificamente. Vamos comigo entender quais são esses 4 ingredientes. Pessoal, o primeiro ingrediente para construir o sistema de coordenadas cartesianas. Então eu vou precisar de um ponto O, chamado de origem, esse é o meu primeiro ingrediente. O segundo ingrediente, eu vou precisar de 2 retas, x e y, dotadas de escala, contendo o ponto O. Meu terceiro ingrediente, a graduação da escala, tanto da reta x como da reta y, deve ser feita a partir do ponto O. E meu quarto ingrediente é que x tem que ser perpendicular a y. Então agora, vamos construir juntos, aqui no braço junto comigo, um modelo visual do que seria um sistema de coordenadas cartesianas e vamos ver se a gente consegue entender esses 4 ingredientes. Muito bem. Pessoal, então olha só, o meu primeiro ingrediente é o ponto que eu vou chamar de origem. Então eu vou pegar aqui um ponto e vou chamar de origem.
Pessoal, meu segundo ingrediente, eu vou precisar de retas x e y que passam pelo ponto O. Pessoal, só que olha só, eu poderia muito bem desenhar a reta x assim, desenhar a reta x assim, desenhar a reta x assim. Eu vou desenhar nesse primeiro momento a reta x passando pelo ponto O dessa forma. Esse é o meu segundo ingrediente. Além disso, eu preciso de uma reta y. E observa que meu quarto ingrediente exige que a reta y seja perpendicular a x. E ela também tem que passar pelo ponto O. Então, eu não vou ter escolha, vou ter que desenhar a minha reta y aqui e vou ter que desenhar a minha reta x aqui. Além disso, vamos acompanhar quais são os meus outros ingredientes. Eu preciso, pessoal, de graduar essa reta x e preciso graduar essa reta y. Preciso colocar uma escala começando no meu ponto O. Ou seja, o meu ponto O vai ser o 0. E agora eu vou escolher uma unidade de medida. Aqui vai ser o meu 1. Aqui vai ser o meu 2, começando a partir do 0, que é o meu O. Pessoal, continuando a gradação na minha reta x, se aqui é o 0 e essa é a unidade de medida, eu venho para cá, esse, portanto, vai ser a minha posição menos 1, essa vai ser a minha posição menos 2. A mesma coisa eu preciso construir dentro da minha reta y, uma gradação. Então, começando no O, que vai ser o meu 0, aqui vai ser o 1, aqui vai ser o meu 2, e seguindo esse padrão, aqui embaixo vai ser o meu menos 1, aqui vai ser o meu menos 2, e esse processo, pessoal, ele continua indefinidamente, tá bom? Eu estou desenhando essa configuração localizada, mas isso continua tanto neste sentido, quanto neste sentido. Agora, depois que eu expliquei para vocês como a gente faz isso no braço, vamos verificar no slide como fica esse desenho feito pelo computador. Então, você está vendo aí o mesmo desenho que eu fiz na mão, só que agora no slide. Muito bem. Agora, vamos para a primeira definição depois desse desenho. Pessoal, esse plano, esse desenho que eu acabei de fazer, ele recebe um nome. Ele vai ser chamado de plano cartesiano, ou seja, é o plano gerado pelas retas x e y. E agora vamos propor o nosso primeiro exercício. Já que a gente bolou esse plano, já que a gente construiu esses 4 ingredientes, vamos então exercitar a nossa capacidade de localizar pontos nesse plano. Pessoal, então olha só, vamos começar colocando um ponto aqui. Olha só, vou pegar esse ponto aqui e vou chamar esse ponto de A. Além disso, pessoal, vou colocar um segundo ponto aqui para a gente exercitar, que eu vou chamar de B. Além disso, vou pegar um outro ponto aqui, vou chamar de C. E, finalmente, vou pegar um ponto aqui, deixa eu ver aqui onde eu vou pegar, e vou chamar de D. Muito bem. Agora, uma vez que a gente já tem esse sistema cartesiano para descrever a localização dos pontos, como que você descreve, por exemplo, a posição do ponto A? Pessoal, é muito simples. Olha só. Dentro desse ponto A, você traça uma reta paralela ao eixo Y e vê aonde toca o X. Tocou no 1. Pega esse ponto A e agora traça uma outra reta aqui paralela também a esse outro eixo. Bateu onde? No 1. Então, observe, pessoal, que eu posso dizer que esse ponto A tem coordenadas 1, 1. Vamos fazer agora com o ponto D. Olha só. Esse ponto D, eu faço ele paralelo a esse eixo, faço paralelo a esse eixo, e você descobre, então, que a coordenada x do D é menos 2 e a coordenada y do D é menos 1. Então, a gente escreve D igual a quanto, pessoal? Menos 2, menos 1. Então, olha só, vamos agora para o slide acompanhar esse processo.
Então, olha só, pessoal, do lado esquerdo do slide, você tem o mesmo desenho que eu fiz e do lado direito você tem a tabela com os pontos e a sua posição descrita. Nesse momento, pessoal, analise o slide aí que você está olhando e verifique se você concorda com a descrição da posição que está aí no slide. Então, olha só, o A tem coordenadas 1, 1, o B tem coordenadas 2, 0, o C tem coordenadas 0, 1 e o D tem coordenadas -2, -1. Pessoal, é imprescindível dentro da matemática que a gente escreva as coisas com rigor e que a gente tome bastante cuidado com a anotação. Se você percebeu bem, tanto nos slides quanto no desenho que eu acabei de fazer, eu escrevi as coordenadas do ponto da seguinte forma. Eu peguei a letra que designa o ponto, que eu chamei de A, por exemplo, escrevi um sinal de igual, abri parênteses, coloquei a coordenada x, vírgula, a coordenada y e fechei parênteses. Vamos olhar aqui para ver como que é feito isso na prática. Olha só, pessoal. A igual, abri parênteses, 1, -1. Pessoal, essa vírgula não é separador decimal. Essa vírgula simplesmente separa a coordenada x da coordenada y do ponto. E a notação é fundamental, ou seja, a notação faz bem. É preciso ter cuidado para você descrever as coordenadas do ponto. Ótimo! Agora vamos para a nossa próxima definição, que é fundamental. Pessoal, você deve ter percebido o seguinte, nós temos as coordenadas do ponto A, nós temos as coordenadas do ponto B, do ponto C, do ponto D, etc. Vamos colocar todas essas coordenadas, todos esses pares ordenados de informação dentro de um conjunto. E esse conjunto, pessoal, eu vou chamar de R2. Vem comigo aqui no slide para você entender rapidamente o que está acontecendo. Olha só. Pessoal, pelo argumento anterior, as coordenadas 1, 1 são as coordenadas do ponto A. Então, por exemplo, dentro desse meu conjunto R2, as coordenadas 1, 1, elas pertencem a esse conjunto, porque esse conjunto contempla todos os pares ordenados desse meu conjunto. Outra informação importante, pessoal, é que os elementos de R2 a gente chama de vetores e a gente representa eles com o auxílio de uma seta orientada. Então, vamos agora para o nosso desenho, para o nosso manual, para a gente ver isso na prática. Olha só, pessoal, então esse ponto A, ele é, para mim, um elemento de R2. Então, eu vou escrever, pessoal, que 1,1, que é o meu ponto A, é um elemento, ou seja, ele pertence ao R2. Quem é R2 mesmo? É a coleção de todos os pares aqui do meu plano. Por exemplo, o -2, -1, pessoal, também pertence ao R2. Por quê? R2, quem é? Vamos escrever aqui. R2, pessoal, é simplesmente a coleção de todos os pares XY, de forma que X e Y são números reais. Além disso, como a gente viu no slide anterior, nós vamos indicar esses elementos com o auxílio de uma seta orientada. Então, por exemplo, no lugar de simplesmente escrever o ponto A, eu vou usar essa notação. Uma seta, vou usar o vermelho aqui para chamar a sua atenção, uma seta que sai da origem e vai até o A. Por exemplo, se eu quiser representar o D, vai ser uma seta orientada que sai da origem e chega até o D. Fantástico, não é? Olha só então. Vamos agora, pessoal, tratar de uma pequena aplicação para a gente encerrar a nossa aula. Você deve ter percebido que o plano é um modelo geométrico e que o R2 é um modelo algébrico. Como será que essas duas entidades se comunicam na matemática? Então, dentro dos slides da nossa aula, você vai acompanhar esse procedimento e é muito interessante de ver. Então, vem comigo acompanhar uma conta muito interessante.
Pessoal, você deve se lembrar lá da física de uma regra chamada de regra do paralelogramo e que é simplesmente um exemplo de soma de vetor. Então, olha aí no slide. Nós temos duas setas orientadas, a seta OC e a seta OA, que representam o quê? Vetores. Pessoal, como que você somava vetores lá no seu ensino médio? Como é mesmo a regra do paralelogramo? Não sei se você se lembra, mas existe o transporte de segmento. Então, olha só o que vai acontecer no slide. Fica de olho nesse vetor de origem O e destino C e eu vou transportar ele para colar ele no A. Olha só, então agora nós temos o transporte desse vetor, ele saiu da posição normal dele e colou lá no A. E aí eu te pergunto, como que era mesmo a soma de vetores no ensino médio? Quem é o vetor A mais C? De acordo com a regra do paralelogramo, que a gente estuda no colegial, o A mais C é simplesmente o segmento orientado que encerra, que fecha esse triângulo. Pessoal, agora olha só que coisa interessante, olha para as coordenadas desse ponto A mais C, desse vetor A mais C. Ele tem coordenadas 1, 0. A coordenada do A é 1, 1 e a coordenada do C é 0 e 1. Então, se você observar bem, a coordenada do ponto A mais C, do vetor A mais C, foi obtida somando coordenada a coordenada as coordenadas tanto do A quanto do C. Pergunta, será que isso é coincidência? Que as coordenadas de A mais C são iguais às coordenadas da soma? A resposta é não. E essa não coincidência simplesmente é a tradução dos fenômenos geométricos para fenômenos algébricos. Muito bem. Pessoal, para a gente encerrar nossa aula de hoje, gostaria de dizer quais são os nossos próximos passos depois dessa pequenina introdução que a gente desenvolveu na aula de hoje. Os próximos passos são os seguintes. Primeiro, eu quero generalizar o conceito de R2. Eu quero generalizar o R2 para dimensões maiores. Por que a gente tem que ficar preso no plano? Não é verdade? Se existem vetores no plano, será que não existem vetores no espaço? Será que não existem vetores em dimensões maiores? Tudo isso a gente vai endereçar nesse curso. E a segunda pergunta que vai definir os nossos próximos passos é o seguinte: a regra do paralelogramo, pelo visto, induziu uma operação no meu espaço vetorial. Será que eu consigo formalizar essa operação nesses espaços de dimensão maior? Olha só, pessoal, veja o que acontece se no lugar do R2 eu acrescento um elemento adicional e chamo de R3. Olha aí no slide para você acompanhar comigo. Pessoal, quem é o R3? O R2, lembra, só tinha coordenadas x e y. Agora o meu R3 tem coordenadas x, y e z. Então olha um exemplo. O vetor 1, π e menos 3 raiz de 2 pertence a R3. Por quê? Porque eu precisei de 3 coordenadas para descrever esse vetor. Bem, pessoal, essa foi a nossa primeira videoaula, a introdução sobre o nosso assunto. Espero que vocês tenham gostado e bons estudos!